Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o Felipe Norato. Hoje eu vim falar um pouco sobre a introdução ao Storybook, uma ferramenta que eu tenho utilizado há algum tempo e ajuda muito no meu trabalho no cotidiano. A nossa agenda hoje vai contar com um pouco sobre o processo de desenvolvimento, por que nós documentamos os projetos de software e como nós documentamos. Vamos falar um pouco sobre a garantia visual desse projeto e como o Storybook pode nos ajudar no design, no desenvolvimento, no debug e na documentação do projeto. Vamos também falar um pouquinho da instalação no Angular, dos arquivos de configuração e sobre a aplicação em algum componente do projeto. Bom, no processo de desenvolvimento, a gente trabalha muito em criar componentes ou atualizar componentes. Então vamos falar do primeiro caso, que seria a criação de novo componente. Qual o processo que geralmente a gente tem? A criação de novo componente, a gente geralmente adiciona esse componente em alguma página em branco e adiciona o comportamento, adiciona um estilo, e depois que a gente finaliza essa criação do componente, inevitavelmente a gente, dependendo da situação, se não for na própria página que a gente for colocar, a gente vai ter que fazer rollback dos arquivos de debug. E no processo de alteração de um componente já existente, beleza? A gente vai ter que seguir o fluxo até encontrar aquele componente numa página, a gente vai editar o estilo, o comportamento, o que for, a gente salva esse arquivo em determinadas situações. O que acontece? A página dá refresh e a gente vai ter que seguir aquele processo novamente para poder fazer a alteração daquele estilo. O que acaba acontecendo? Alguns efeitos colaterais que são esperados nesse tipo de processo de desenvolvimento. A gente acaba esquecendo de remover alguns arquivos de debug na hora que a gente está fazendo esse componente. A gente tem um retrabalho sempre de ir naquele fluxo daquele componente para poder verificar onde ele está, e a gente tem que fazer esse fluxo completo até chegar ao componente em determinadas situações. Ou seja, é um caos. Então, por que nós documentamos um projeto? Para disseminar esse conhecimento, para explicar como as coisas funcionam, para oficializar processos, entre outros motivos. E como documentamos esses processos? A gente utiliza os Markdown Files, que são how-to guides, o README de repente de uma pasta, para poder verificar isso no GitHub, ou no GitLab, ou no Bitbucket. Nós escrevemos testes automatizados de integração, unitários, são referências técnicas de como funciona um determinado código, uma determinada feature, úteis no código. Temos Swagger para documentação de API e por aí vai. Mas como a gente documenta componentes? Como a gente documenta a parte visual? A gente, quando trabalha com uma equipe um pouco maior, mais bem estruturada, a gente tem um time de designers ou um designer, cria os componentes, né? Cria a parte visual, a referência visual do projeto. Eles criam essa referência técnica. Uma boa prática é criar o design system do nosso projeto. Com ele a gente vai ter a referência de todos os componentes que a gente pode utilizar no projeto. Mas como a gente vai desenvolver, a gente vai fazer o design desse componente, a gente vai documentar, a gente vai debugar, se são componentes que a gente vai reutilizar em toda a aplicação. Onde a gente pode fazer isso? E a resposta é o Storybook. O Storybook é uma ferramenta de desenvolvimento isolado da aplicação, que ele serve como um showroom para os componentes que você quer reutilizar na aplicação. Geralmente o nosso share module que a gente cria dos componentes distribuídos da aplicação, eles vão ficar documentados no Storybook. Uma coisa importante a gente falar é sobre o suporte, que o Storybook ele tem suporte para várias frameworks, várias formas de utilizar o Storybook, tanto do HTML puro quanto nos mais famosos e talvez menos famosos frameworks de front-end. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de código, de como a gente pode realizar a instalação, a configuração do Storybook numa aplicação Angular, que é como eu costumo trabalhar. Já temos uma aplicação nova aqui, rodando do Angular, criado com Angular CLI, por favor. O que é necessário para a gente fazer a instalação do Storybook na aplicação é rodar o comando Storybook init,
do Storybook CLI, que ele vai fazer todas as configurações necessárias para a gente começar a rodar o Storybook. Então eu vou executar o comando, já vou passar o tipo Angular, mas ele consegue identificar qual é o tipo de projeto que está sendo utilizado. Beleza, instalação realizada. Vamos verificar os arquivos agora que a gente tem. Quais foram as modificações? Package.json, a gente tem alteração que adicionou o Storybook, que ele vai dar um Start Storybook na porta 6006 e tem um Build Storybook, que ele vai compilar esses arquivos e gerar uma página estática que você pode servir em qualquer local. O tsconfig, ele adicionou o exclude dos arquivos das stories. Todo arquivo de story não vai ser buildado quando for buildada a aplicação. Isso evita muito erro de compilação no build do Angular. E agora entram os arquivos de configuração do Storybook, que é esse main. Esse arquivo ele serve para você configurar onde vão estar as stories, em qual pasta, em qual local vão estar essas stories. Outra coisa são os add-ons, são os plugins que a gente pode utilizar. A gente aqui registra quais são os plugins. Numa versão antiga era um outro arquivo. Se vocês quiserem, pode escrever aí que eu faço um vídeo explicando como converter o Storybook da versão anterior para essa versão. Tem o próprio tsconfig e os arquivos de typings. E agora vem com duas stories default. Eu vou botar para rodar aqui o Storybook. Ele já tem um script. Enquanto ele vai rodando, a gente vai falando sobre esse arquivo aqui. Esses arquivos são stories default que o Storybook sempre traz para gente para explicar como funciona o Storybook. Então, vamos abrir o servidor do Storybook. Então, essas são as stories default que o Storybook traz para gente. São de componentes que já vem pronto por dentro dele, na própria lib, só para mostrar como funciona o Storybook. E aqui a gente vai criar algum componente lá no projeto e vamos colocar ele para rodar aqui, beleza? Então, temos a seguinte situação. Então, ele criou um componente, beleza? Fubá Works. Como a gente vai criar a story? Eu gosto sempre de colocar o próprio nome do arquivo na story. Então, vamos fubá component .stories.ts. Por que .stories.ts? Porque nesse arquivo de configuração, todos os arquivos terminados com stories.ts, o Storybook vai buildar e trazer para dentro do Storybook. Então nós temos o seguinte: precisamos exportar um objeto default com o nome e com o componente. Então vamos export default title full da e o fubá component. E a gente precisa criar agora a própria story que vai ser demonstrada. Quando nós executamos essa story, ele ainda não identificou que tem uma story para ser mostrada. E agora nós vamos exportar uma constante com um título qualquer. Aí eu gosto de deixar como padrão sempre um default como sendo a primeira story, mas esse nome pode ser alterado, que ele vai ser uma função que ele vai retornar um objeto com o próprio component, porque no momento a gente não está fazendo nada, a gente não está passando propriedade nenhuma, nem nada. Então nós temos aqui o fubá component, ele já está funcionando. Se a gente quiser, por exemplo, alterar aqui o conteúdo, ele já alterou, certo? Se quisermos, por exemplo, aqui color head, ele já alterou a cor. E o que acontece é que esse arquivo que nós estamos trabalhando aqui, não temos a necessidade de apagar. Ele pode permanecer e ele vai servir aqui como a documentação do componente. Temos o low component criado, certo? E nesse low component nós temos um input, um value qualquer. E nós vamos demonstrar esse valor aqui no componente. Como que a gente passa essa variável, esse input,
na Story. Vamos criar agora a Story para o Low, seguindo esse mesmo padrão. Pia o nome, New File, Low Component, Stories. Temos aqui agora já o Low Component também works. E como vamos fazer agora? Passando um valor para o input. Input value. A gente pode passar props para esse componente. E qual é o nome dessa propriedade que a gente quer passar? O nome dessa propriedade é value. Beleza? Pegamos aqui value e valor do componente e valor do componente. A gente consegue passar propriedades para ele. Beleza, pessoal? Obrigado. Quem assistiu o vídeo até aqui, essa foi uma pequena introdução do uso do Storybook, de como a gente pode fazer a integração dele na aplicação, desenvolver os componentes dentro dele e assim poder utilizá-los na aplicação. Qualquer dúvidas ou sugestões, pode deixar na caixinha de comentários que eu respondo, beleza? Até a próxima. Valeu!